Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Aqui na TV Diário, também nas plataformas sociais, na companhia sempre do Jorge Brandão, e hoje de novo, com a companhia do Jorge Brandão, que não esteve no programa anterior, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves. Continuamos ainda trabalhando e refletindo sobre o livro terceiro do Livro dos Espíritos, as leis morais, a lei divina ou natural, e avançamos algumas leis naturais, inclusive no programa passado. E até mesmo uma das questões que a gente trouxe foi a lei de trabalho. Hoje o foco é a lei de reprodução. Mas lei de trabalho, como todas, né? A gente examina, a gente se dedica, a gente partilha conhecimentos, informações, estudos com os nossos telespectadores e sempre se dá conta que, é evidente, nem temos a pretensão de esgotar nenhum dos assuntos que aqui são trazidos. E como o Jorge Brandão não esteve no programa em que a gente falou, por exemplo, sobre lei de trabalho, até eu gostaria, normalmente a gente tem começado com o Jorge Brandão, mas hoje sobre aquele tema ainda da semana passada, que é muito amplo, lei do trabalho. O que ainda pode ser dito sobre lei do trabalho, sobre as várias formas de atividades que constituem trabalho, Jorge Brandão? Bom, cumprimentando a todos, né, que nos apoiam, prestigiam o nosso programa, nos enviam comentários, né, nos assistindo pela TV Diário, também pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Instagram. Né. Nós estamos aqui trabalhando, né, pela causa espírita com muito amor, com muita dedicação, e somos todos aprendizes também, né? Então estamos juntos nessa caminhada. Então as leis naturais, todas as leis naturais, elas têm em comum o objetivo de nos aproximar do Pai, né? Nos aproximar de Deus, né? Então, desde nós estudamos lei de adoração, foi estudado lei do trabalho, agora vamos também falar um pouco sobre lei da reprodução, né? Mas eu só parabéns, eu não estava presente no programa passado e assisti ele, né? Estava viajando, assisti o programa pelo YouTube e fiquei muito feliz, né? Ver a harmonia, ver que as coisas aconteceram de forma tão legal. Eu acredito que o programa ficou muito claro, né? Ficou numa profundidade, ficou prático. Esse é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso objetivo, de fazer um programa prático e de inspirar, né? Inspirar a todos que busquem a leitura do Livro dos Espíritos. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar a partir da questão 686, né? Lei de reprodução, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Então, quem puder acompanhar com o livro, quem puder ler, né, ler o livro e depois até tirar dúvidas, né, tem no programa, isso é muito importante. Mas antes de você abordar a questão ainda da lei de trabalho, e é só em alusão ao que o Jorge está comentando, um abraço para o amigo Elvio Rocha, que é um dos muitos telespectadores que vão se identificando com o programa, vão interagindo, vão mandando mensagens. E outro dia ele me fez um pedido exatamente sobre... Ele queria dar um presente de aniversário, né, para um amigo. E me pediu o nome do livro que nós estávamos estudando. Claro, eu sugeri para ele o Livro dos Espíritos, que é o que nós estamos, né, então, estudando, e em cima dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, essas várias questões, como a de hoje, lei do trabalho. Então, Elvio Rocha, obrigado, como tantos amigos e amigas que nos assistem, pela resposta, pelo feedback e até pelo pedido de sugestão. Com certeza vai se debruçar também sobre o Livro dos Espíritos. Ótimo, eu também tenho uma pessoa amiga, conhecida, que está na África, Moçambique, e acompanha o nosso programa, e fico feliz em saber, né, que hoje a gente consegue abranger várias partes do Brasil e do mundo, né? Então, em relação à lei do trabalho, eu só gostaria de fazer um pouquinho mais de comentário sobre aqueles trabalhadores invisíveis, né, que trabalham dentro dos lares, principalmente as mulheres, né, que trabalham nas casas, e às vezes perguntam, o que tu faz?
eu estou em casa, e tu trabalha com o quê? Mas eu estou trabalhando. Então as pessoas muitas vezes não têm o reconhecimento. Aqueles também, quase a metade da população que não tem nem carteira assinada, que tem trabalho, né? Então são trabalhadores que estão no campo também, na agricultura, trabalhando, né? De sol a sol, para nos trazer alimento, né? Então todos os tipos de trabalho são dignos, né? E são importantes. E também gostaria de ressaltar aqui, até a Márcia colocou no programa, eu vi também sobre a questão do trabalho voluntário, né? A importância, né, desse exército de luz que trabalha, né? Uma pesquisa Datafolha constatou que 54 milhões de adultos no Brasil fazem algum tipo de trabalho voluntário. Isso é quase 1/3 da população adulta, né, trabalhando. Então, assim, é tão importante esse trabalho em todas as áreas, né, cuidando dos nossos irmãos que estão na rua, né, cuidando dos animais abandonados, né, cuidando das crianças, dos deficientes, das pessoas que têm desafios também mentais, né. É impossível para um governo de qualquer país do mundo se não tivesse o trabalho voluntário. E o trabalho voluntário, para aquele que faz o trabalho voluntário, ele traz uma dignidade, né? Traz uma alegria, né? Traz algo assim que só quem realmente faz o trabalho voluntário entende, né? Porque hoje, até eu estava vendo uma entrevista do André Trigueiro com um psiquiatra, Alkinder, e ele disse que ele tem aquelas pessoas que estão com problema de depressão, que estão ansiosas, ele disse que nas primeiras consultas ele convida as pessoas a fazer um trabalho voluntário. Aí muitos relutam, ele diz, não, mas faz uma experiência. E depois da experiência as pessoas voltam já também modificadas, né? Sentindo assim uma grande alegria, porque encontram um sentido, né? Um sentido no trabalho voluntário. E nós mesmos aqui, eu acho que acontece comigo, deve acontecer com vocês, a gente às vezes tem uma palestra agendada para daqui 3 meses, e chega naquele dia a gente não está bem, né? Porque nós não somos robôs, né? E aí eu digo, poxa, mas eu tenho esse compromisso, eu vou fazer. E a gente sai da palestra muito bem, muito melhor do que antes, muito bem, né? Isso também acontece no CVV, outros trabalhos voluntários, né? Tem trabalhos maravilhosos. Eu fui convidado também para palestrar em presídio, a Pastoral Carcerária, que é um trabalho da Igreja Católica, muito bonito nos presídios. Eu fui convidado, fui lá. É algo que dignifica, né, o nosso comportamento. Eu gostaria até de ouvir alguma coisa de vocês sobre isso, né? Sabe que tem alguns projetos bem interessantes, assim, que algumas clínicas fazem. Tem um colega meu que faz isso. Ele atende o paciente e daí, se em algum momento o paciente não consegue continuar pagando, né, ou faltou dinheiro, alguma questão assim, o que ele propõe para o paciente? Olha, eu continuo te atendendo, vê o que tu pode me pagar, né? Aí o paciente vai sugerir um valor, ele normalmente aceita esse valor e ele diz assim, agora eu preciso, para te continuar o atendimento, eu preciso que tu entre em algum projeto social, né? E aí eu preciso que tu me comprove. Então, se todo mês tu me comprova que tu está trabalhando em alguma instituição social, né, tu pode continuar com a psicoterapia. Trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário. Então, é o complemento do pagamento. É o complemento do pagamento. Então, isso é terapêutico também. Né? Isso é terapêutico, é um estímulo, porque é bem aquilo que a gente fala, a gente não acorda, dorme indiferente e acorda distribuindo cesta básica. O processo de caridade, essa prática é aos poucos, a gente vai se acostumando, pegando o hábito aos poucos. Então é uma forma de inserir uma pessoa num trabalho social e ela descobrir essa utilidade que ela tem de fazer o bem para o outro, de auxiliar o outro. Então isso também é muito terapêutico. Então é uma sugestão, né, que eu deixo, para que às vezes a pessoa não tem condições de continuar, então pode fazer essa associação. Sim, porque Kardec nos fala, a espiritualidade nos diz que não é suficiente não fazer o mal, né? É preciso fazer o bem. Né? Então é preciso sair da inércia, né? Fazer o bem. E o trabalho voluntário ele está dentro da bandeira, né? A nossa bandeira da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Não diz que fora da fé não há salvação, né? Diz que fora da caridade. Então fazer caridade, um trabalho voluntário é uma caridade genuína, né? Independente de religião, independente de credo. Então mais vale as tuas atitudes, os teus atos, do que realmente as intenções, muitas vezes, só ficar pensando, né?
É verdade. E muitas vezes, quando se questiona o próprio sentido da vida, aqui é algo muito amplo, enorme, de uma dimensão incalculável. Para mim, o resumo exatamente é ser útil. Ser útil. Servir. Esse é o sentido da vida. Sim, porque a vida não nos deve nada. Somos nós que somos devedores. E a gente vai descobrindo no dia a dia, né, nas oportunidades. Né, basta abrir a mente e o coração, né, para a prestação de serviço, que a oportunidade vem. Quando a gente menos espera e quando a gente talvez mais precise, a oportunidade vem. Márcia. Pois é. Tem uma questão, eu estava pensando no que o Diógenes falou, com relação a ir fazer alguma coisa, ainda que talvez não tenhamos a consciência da importância daquele fazer para nós, porque o resultado que beneficia o outro, de certa maneira, aos poucos vai propiciando uma energia, um campo vibratório, uma sintonia que vai me atingir com o passar do tempo. Às vezes a gente começa aquilo daquela maneira, não é bem isso que eu quero, enfim, por uma obrigação, tem que complementar o pagamento, mas no desenvolvimento, até escutava uma palestra no final de semana do Afro Stefani, lá em Cachoeira, um curso de mediunidade, e ele tratou disso, dessa questão, a importância do desenvolvimento. A gente quer muito a entrega, a gente quer o resultado, não importa tanto o resultado. O importante é o processo, e ele trouxe até um exemplo, que ele foi fazer uma exposição e lá no início da caminhada dele, ele estava muito preocupado com o desempenho dele. Como é que seria aquela exposição? Então ele se preparou, ele estava muito nervoso, aí chega o espírito querido do lado dele, né, e diz assim, qual é o problema, meu irmão? Qual é a dificuldade? O que está acontecendo? Né? E ele, não, porque eu estou preocupado, porque tem que ter um bom resultado, enfim. Aí o espírito começou a apontar cada um daqueles que estavam. Tá vendo aquela senhora ali? Ela está com problema em casa com o filho. Ela está com as dificuldades dela. Ela veio aqui para ouvir alguma coisa. Aquele indivíduo ali, aquele senhor, né, está acontecendo tal situação, né, tem uma doença degenerativa na família. Aquele outro lá está num processo de divórcio grave, né, está tendo que enfrentar dramas enormes. Aquela outra mãe está com a filha acamada, ela saiu do hospital agora, deixou alguém para vir buscar alguma coisa. Então elas não vieram aqui para te ouvir, meu irmão. Elas vieram aqui para ouvir Jesus. A tua obrigação é levar Jesus para eles. É trazer a mensagem. Não te preocupa com o desempenho. Se preocupa com o desenvolvimento do processo ali. Nos escute. Escute o Pai. E leve o que precisa ser levado a essas almas que vieram buscar. E a gente se preocupa muito com o personalismo, né? Ao longo da nossa caminhada. Então, aquela intenção de querer um resultado imediato, ela não é a mais adequada nesse momento. A gente tem que ir vencendo as etapas e vivendo a experiência e se desenvolvendo no processo e deixando as coisas acontecer. E tem uma questão aqui que justamente dentro da lei de reprodução fala, porque daí Kardec questiona ali, tá? E aquelas pessoas, por exemplo, que fazem mais as coisas por interesse pessoal, e aí a resposta, né? E aí teria mérito nisso, enfim. Que importa o seu mérito? Que importa que seu mérito seja nulo? Ou seja, que importa se ele aprendeu alguma coisa com aquilo ali ou não, de certa forma, naquele momento ali em que o resultado está vindo, né? Contanto que o progresso se realize. Cabe a ele tornar seu trabalho meritório pela intenção. Aliás, através desse trabalho, ele exercita e desenvolve a sua inteligência. E é nesse aspecto que ele tira maior proveito. Ou seja, nada se perde. Ainda que ele esteja fazendo, né, por uma obrigação, tem mérito. E vai haver um instante, um momento em que algo vai tocá-lo devagarinho aqui e acolá. Vai quebrando aquela carapaça, aquela casca, um olhar vai despertando, o contato com a vibração, às vezes, de uma criança, alguém que chega com um problema muito semelhante. Então, se percebe que esse crescimento se dá realmente na caminhada. O importante é o percurso, como o Vicente trouxe certa vez, com relação à viagem de carro, né, que ele trouxe como analogia. É verdade, e é importante essa experiência. Agora a Márcia estava falando, eu estava me reportando também a essas situações que a gente enfrenta. Eu sempre tento fazer essa leitura, pelo menos essa indagação, quando chego numa exposição, numa palestra, o que será que cada pessoa veio aqui buscar? O que será que cada pessoa está precisando? Se eu pudesse entrar na mente, no coração da pessoa para transmitir a mensagem,
E aí, a mensagem é a mensagem de Jesus. Outro dia fiz uma exposição numa comunidade terapêutica, num grupo que se reúne aqui na Tancredo Neves, e fiz a exposição. Me pediram para falar, e eu fui lá falar sobre o sentido da vida, né? De uma forma bem ampla. E claro, como era um grupo assim pequeno, 15 pessoas estavam reunidas numa roda ali, todo mundo sentado, eu podia acompanhar bem, digamos assim, a reação, o semblante de cada pessoa. E estava tentando imaginar, né? Olha, nessa aqui eu estou chegando, eu estou alcançando. E teve uma pessoa que ela ficou o tempo inteiro imóvel. E eu pensava aqui comigo, falando e pensando, não estou conseguindo chegar. O que será que essa pessoa está precisando, que eu não estou conseguindo despertar nenhuma reação? E assim ela ficou, todo o tempo. Terminou, depois tinha uma ata ali de presença que eles fazem, né? E aí me convidaram para assinar também a ata. Quando eu estava assinando, era ela que estava encaminhando ali a lista de presença, ela me disse, olha, o senhor falou hoje aqui, era exatamente o que eu estava precisando. Pô, aí eu... Ela estava em profunda reflexão. Sim, Estava em sim, profunda reflexão. E eu pensei que não estava conseguindo abrir, né, aquela porta que para mim estava fechada. Não, estava muito aberta, estava muito receptiva. Bem dentro do que tu ouvisses. E esse é o papel da doutrina espírita, é esclarecer, confortando e esclarecendo, né? Levando a mensagem de Jesus. Então, nós precisamos nunca perder isso de vista, né? E sobre isso, Vicente, uma vez eu estava aqui no Malé, o Divaldo veio fazer uma palestra aqui, e no final da palestra, agora ele não está caminhando, né? Ele vinha, autografava os livros, agora ele fica lá mais sentado, né? E aí tinha uma senhora na minha frente para autografar um livro, quando chegou na vida dele, ela disse assim para ele, seu Divaldo, tudo que o senhor falou hoje foi para mim. E ele, muito espirituoso, né, olhou para ela e disse, deixa um pouquinho para os outros, não seja tão egoísta. Muito bom. Então, isso é trabalho. Isso é trabalho, né? Nesse que o Jorge resgatou agora em cima do que a gente falou no programa anterior. Tudo isso é trabalho. Trabalho que dignifica. Trabalho que ajuda a quem recebe. Mas que, para mim, na maioria das vezes, ajuda quem presta o trabalho. Quem realiza o trabalho. Quem leva a mensagem. E é o trabalho, principalmente esse processo de fazer o bem, de trabalhar na caridade, é que vai diluindo essa como é que eu vou dizer assim, esse poder que o nosso ego tem. A gente vai se afastando aos poucos do nosso ego, porque muito é ego. Né? Muito da nossa preocupação é o ego, a gente tem muito isso. Então, assim, na medida que a gente vai transcendendo para o outro, vai olhando para o outro, a gente vai se afastando um pouco desse ego, do egocentrismo, do egoísmo, né? E é esse o processo, sempre de dentro para fora. Incrível, porque quando a gente olha, por exemplo, aqui, eu vou pegar um celular da Márcia aqui, isso aqui é um celular, né? Mas se eu colocar ele aqui, ele me cega. E o nosso problema, se nós ficarmos só focados nele, ele toma uma dimensão tão grande que nos cega. E quando nós olhamos a dor do outro, quando nós vamos ao encontro do outro, e quando depois nós voltamos ao nosso problema, ele já está numa distância real. Né? Então isso é muito importante. Nessa pesquisa Datafolha, que foi feita em 2022, que está na internet, ela perguntou, fez uma pesquisa com quase 3 mil pessoas que fazem trabalho, e perguntou por quê? Por que foi fazer um trabalho voluntário? E a resposta, número 1, a maioria foi por solidariedade. Porque essa é a nossa natureza, né? Que é a nossa natureza divina. E aí foi perguntado assim, me dá uma nota de 1 a 10 sobre o resultado que está sendo para ti esse trabalho voluntário. De cada 10, 9 deram 10. Nota 10. Então, ficou realmente a prática da caridade, do trabalho voluntário, é algo que dignifica o ser humano, né? A diferença entre o solitário e o solidário é pouco. É ser útil, é servir, levar alguma coisa para quem precisa. E quem é solidário jamais fica solitário. Jamais fica solitário. Muito bem. Lei de reprodução, que é o assunto de hoje, né, que a Márcia já fez aqui uma abordagem. E aqui na questão 686, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza?
Pergunta Kardec. E a resposta: isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Exatamente, porque é através da reprodução que nós chegamos aqui para o aprendizado. Né? Se não fosse pela lei da reprodução, não fosse através da reprodução, nós não teríamos chance. Nem todos que estão nos assistindo aqui não teriam chance de estar aqui na Terra. E nós, por essa lei, estamos aqui. E mais, estamos aqui também para perpetuar, para que nós possamos também colaborar com a reprodução. Né? Claro, cada um do seu tempo, cada um da sua forma, né? Mas isso realmente é uma questão biológica. Não há reencarnação sem reprodução. Né? E é a nossa parte no processo da criação, na resposta ali da 132, que eu volta e meia estou trazendo de novo. Qual é o objetivo da encarnação? Deus impõe a encarnação para que possam chegar à perfeição, pela expiação ou pela missão, não sem antes passar por todas as vicissitudes das experiências corporais. E mais, para colocá-los em condições de serem co-criadores. E esse é o nosso papel. Esse é o momento em que nós somos co-criadores. Todos nós que estamos aqui, todos que estão nos assistindo, todos somos frutos, né, da união de um homem com uma mulher. Né? E aí se dá a reprodução, como Cristo assinala naquele item do Evangelho segundo o Espiritismo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Tem um momento em que ele diz isso. Nós temos a capacidade da cocriação quando nós reproduzimos, mas a criação verdadeira, que é da nossa essência, que é do nosso espírito, esta é de Deus. Então também é uma das nossas tarefas fundamentais a reprodução. E estaremos contribuindo com um futuro que nos receberá novamente um dia. Sim. Exatamente. E é um trabalho comunitário do plano espiritual que faz todo o planejamento, né, para que a gente possa encarnar, porque ninguém caiu aqui de paraquedas, né, e com o processo reprodutivo. Então, assim, todo um trabalho para que a reencarnação aconteça, né? Essa questão que o Vicente trouxe está dentro da população do globo, né? O tópico que trata da população do globo. E aquela célebre frase do crescei e multiplicai-vos, né? Às vezes ela é mal interpretada por algumas filosofias no sentido de que não deveríamos criar nenhum óbice à reprodução de forma descontrolada, né? Ou seja, seria contra a lei da natureza qualquer tipo de controle, aquele crescer e multiplicar, e você tem que deixar que aconteça assim, alavante, né? E há um desequilíbrio aí, que desconecta da proposta divina maior, porque a proposta de Deus é equilíbrio, né? E tanto é que em resposta à próxima questão se fala ali, Deus sempre provê e mantém o equilíbrio. Ele não faz nada que seja inútil. O homem que só vê um lado do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Realmente é a nossa limitação de percepção, né, nessa questão aí, achando que as coisas acontecem a seu modo, sem a necessidade da interferência. Tanto há necessidade da interferência que Deus se utiliza dos homens para que o contexto humano se estabeleça com equilíbrio, né? O desequilíbrio está por nossa conta, não está pela conta de Deus. A conta de Deus possibilitou vida na Terra, possibilitou crescimento para todas as almas, mas há necessidade de um ajuste ali pelo nosso empenho, pelo nosso trabalho, pela nossa força de vontade. E essa questão, falou, Márcio, levantou a questão do equilíbrio na reprodução. Ocorreu um fato na China, na década de 70, que houve um controle, o governo que tentou fazer um controle de natalidade, onde se poderia ter apenas um filho, né? Um filho por família, só na zona rural 2. E aí, o que aconteceu? As famílias, querendo ter um filho homem, uma sociedade ainda bastante machista, quando era menina, eles abortavam. Né? Então, houve que eu digo que estive pessoalmente lá e vi lojas abortivas, assim, com tudo que é produto para aborto, né? Para que a população fizesse o que queria. E o que aconteceu? O número de homens é tão grande que hoje na China, muitos, para poder casar, têm que ir para outros países. Acabou desequilibrando, né, a relação homem e mulher.
né? Aí o governo voltou atrás, né? Na década de 90, final, ele voltou atrás e disse, não deu certo, né, essa mexida, né? Porque realmente é um processo natural, né? E é isso que justifica, esse exemplo que tu deu, Jorge, é o que justifica da lei da reprodução ser uma lei moral. Porque vem muito do que a gente vai fazer com isso, da nossa postura, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso diante desse fenômeno aqui. Na década de 90, eu estava no ensino médio e passaram um vídeo para nós sobre os orfanatos da morte na China. E eu acho que tem bem a ver com isso que você está falando. Porque as crianças meninas, levavam para esse orfanato e lá ficavam. Não tinham assistência médica, alguém entrou com uma câmera escondida lá dentro e via assim como as crianças eram tratadas mal, pegava por uma perna para dar banho, jogava, tipo assim. E as crianças adoeciam e eles não tinham o atendimento, morriam lá. Então, assim, foi um vídeo bem forte até assim, mas me lembrou isso, sabe? Da interferência da ignorância humana no processo. Uhum. É claro que que esse controle, ele pode acontecer, mas sem que fira o objetivo natural desse processo. E a lei de reprodução se torna uma lei moral por tudo que o ser humano pode fazer com essa realidade aqui, né? Já terminamos o tempo da nossa primeira parte do programa e eu queria propor na retomada a sucessão e aperfeiçoamento das raças. Passa pela lei de reprodução? Vamos ao intervalo, o Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado a conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Bora pra mais um dia de jogo. Você é inimigo do gol, rapaz, joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque, vai driblar 3 na sequência, ó. Falei, todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível, é jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO.
Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Hoje estamos tratando da Lei de Reprodução, capítulo 4, para quem está nos acompanhando, para quem quer nos acompanhar, para quem quiser depois até estudar melhor esse tema, está no Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, capítulo 4, Lei de Reprodução. E a questão agora é sucessão e aperfeiçoamento das raças. Passa pela lei de reprodução, Jorge? Sim, porque a evolução é constante, né? Então, há sempre, se uma raça se extingue, outra raça substitui, né? Então, o crescimento que se preocupava no século XVIII com o crescimento da alimentação era matemático e o crescimento da população era geométrico, né? E teve até um filósofo que fez uma teoria sobre isso, né? E aí foi provado que as coisas acontecem de forma natural. Um exemplo hoje, né, que o crescimento da população diminuiu muito, né? As mulheres passaram a ter filhos depois dos 30 anos. Antigamente, as mulheres casavam aos 13, 14 anos, né, e era normal ter 10, 12 filhos, né? Então, porque passava a vida num processo reprodutivo constante. E hoje isso se estabilizou, tanto que é uma preocupação já, com o futuro, com a população vai até diminuir um pouco, né? Porque as mulheres, com seus afazeres, com seus compromissos, o casamento se tornou algo para acontecer mais tarde, né? Você falou da teoria malthusiana, não é? Malthusiana. Malthusiana, que a quantidade de alimento não ia acompanhar o processo de aumento da população. Que era geométrico. E era o pensamento dele, né? E a espiritualidade vem e diz, não, calma, a natureza dá um jeito. Deus provê. E esses espíritos das raças que se extinguem, o que acontece com eles? Esses espíritos não reencarnam mais, o que acontece com a raça? Né? Como é que fica esse número de espíritos, né? E é uma dúvida que se tinha. Poxa, mas como aumentou tanto a população do orbe, né? No passado nós tínhamos um número muito reduzido, né, de encarnados no mundo, e com o passar dos tempos, hoje a gente está na casa aí de 8 bilhões. 8 bilhões. Então é difícil de compreender se a gente não tem uma percepção um pouco mais ampliada também com relação a como é que isso se processa. Onde é que estavam esses espíritos? Então eles estavam todos no plano espiritual antes, né? E aí o assunto que a gente já trabalhou, muitas moradas na casa de meu pai, vem complementar essa resposta também e nos possibilitar um entendimento de que realmente os espíritos estão sendo criados o tempo todo por Deus, estão evoluindo em muitos e muitos lugares diferentes que não na Terra, e à medida em que a Terra vai necessitando, né, daquele equilíbrio, daquele reajuste, daquele impulso genético, daquela condução diferenciada, a espiritualidade vai permitindo que outras almas venham habitar o nosso orbe também. Tem muitos espíritos aí, extraterrestres que vieram de outros orbes, já tiveram sua evolução em outros planetas um pouco, vieram aí nos auxiliar nessa caminhada, né? Então, quando uma raça se extingue, respondendo a Kardec, a espiritualidade diz que é porque aqueles espíritos já estão habitando outras raças, são os mesmos espíritos já impulsionando outro material genético numa alteração física ali por conta do encontro de raças. Os ciclos vão se fechando. Vão se fechando, exatamente. Novos ciclos vão se abrindo. Somos nós descendentes dos homens das cavernas, dos homens primitivos, daqueles que, de certa maneira, tiveram seu momento. Abriram um caminho para nós estar aqui. E nós mesmos, né, que retornaremos até que tenhamos condições de continuar em mundos mais evoluídos a nossa caminhada, aquilo que ainda há pouco o Diógenes falou. E que é algo, né, que eu passei a refletir a partir do entendimento, da compreensão da vida espiritual. Porque a gente sempre tem o hábito de dizer, temos que deixar um mundo melhor para os nossos sucessores, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos dependentes, mas para nós mesmos. Para nós mesmos. E aqui está, né? Na questão 689, os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos, aquilo que foi dito aqui, né, dos homens da caverna? São os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que estão ainda longe da perfeição.
Assim, a raça humana atual, que pela sua argumentação tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá seu período de decrescimento e de desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. E é bem interessante fazer uma observação que ele não está falando de etnia. Exato. Né? Do branco, do negro. Está falando da raça humana. Da raça humana em geral. Porque pode parecer a ideia de que, de repente, uma etnia tem menos valor que uma outra etnia, que no futuro, por exemplo, a etnia lá asiática, por exemplo, vai sumir, porque ela é menos ou mais importante que a etnia lá da África. Não, é a raça humana no modo geral, que ela vai se aperfeiçoando, o corpo vai se aperfeiçoando, as feições vão se aperfeiçoando, né? E como às vezes a gente ouve falar, mas depois a gente não vai ter o mindinho do pé, a gente não vai ter mais, algumas partes do corpo, a vesícula não vai ter mais, porque vai tirando, né, parece que não faz, mas como se a matéria também fosse se aperfeiçoando ao longo da evolução. E vai se aperfeiçoando, né, de acordo com as condições, né? Agora, é importante isso que colocou nessa questão, porque a doutrina espírita nos prova que nós vamos retornar aqui para recolher todo o lixo que nós deixamos, tanto o lixo real como o lixo moral. É verdade. Então, esse esclarecimento é importante, né? E se não fosse essa consciência que nós somos seres imortais e da reencarnação, a humanidade seria tremendamente egoísta, né? Porque o que importa, eu não vou estar aqui amanhã, né? E isso os materialistas pensam. Né? E é isso que a doutrina espírita combate e que ela quer provar, que realmente nós somos seres espirituais, passageiros, né? Mas que retornaremos. Né? E isso é assumir a responsabilidade pela própria existência. Eu assumi a responsabilidade dos meus atos, porque eu sei que vão ter consequências. E não é depois eu vou partir, deixa aí para quem possa resolver. Não, a gente vai assumindo essa responsabilidade. Tem uma pesquisa da Polícia Civil que, em média no Brasil, apenas 60% dos crimes são revelados, são esclarecidos. Os outros 40% eles não conseguem esclarecer. Será que isso vai ficar impune? Pois é. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente já fez a nossa parte na lei da reprodução, né, Jorge? As pessoas costumam perguntar assim, mas por que tanto filho? Eu disse, por duas questões muito importantes. Para essa vida é previdência privada. Para a próxima oportunidade reencarnatória. Eu tenho mais portas abertas para quem conseguir voltar. Aliás, desse lado aqui, nós temos 11 filhos, né? 11 filhos. Nós dois. Viu só? Olha aí, ó. Não, e ter filho se completa com entrega, com doação, com sacrifício, com acompanhamento, né? É um projeto muito, muito grandioso e mais para a mãe, né? Fidelidade afetiva, compromisso, isso acompanhamento, o espírito. Isso dignifica. Por isso ser uma lei moral, né? Vai justificando. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural, questão 692. Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Indaga Kardec. E a resposta: deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição. E o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Tem uma outra colocação aqui no Vida e Sexo de Emmanuel, né, que diz assim, ó, que é interessante a gente observar. Cada um vivencia a sua experiência na lei de reprodução, de acordo com as suas capacidades e necessidades educativas. Não julguemos. Ou seja, aquele que vem numa experiência que não tem filhos, tu não sabe quantos milhares de filhos ele já teve em outras encarnações, e tu não sabe as intenções dele ou dela hoje, porque às vezes a pessoa não tem filho porque não consegue, porque não encontrou a parceira ou parceiro ideal, né, porque se dedicou a uma causa nobre, né, como o próprio Kardec, né, que se dedicou, como o próprio Chico Xavier, né, que se dedicou à causa. Então não julguemos, como disse Jesus, não vamos julgar para não ser julgados, né? Essa questão de ter ou não ter filhos, cada um sabe, né, no seu momento, né?
Tá muito na intenção, né? Exatamente. A questão do egoísmo. Eu vi uma reportagem de um rapaz até famoso, que daí questionaram ele, você gostaria de ter filhos? E ele bateu. Nem me fala nisso. Eu sou muito egoísta para dividir meu espaço com outras pessoas. Então, aí a intenção egoísta mesmo, né? Mas há um grande crescimento ali, uma assunção da situação, pelo menos ele assume as dificuldades que tem, já é o começo, né? Quantos aí nem... O quanto ele poderia, de repente, prejudicar por ser tão egoísta, ele tem consciência das suas limitações, seria isso? O Livro dos Espíritos é de 1857, é isso? O primeiro, né? Primeiro, 1857. E aí eu fico imaginando, né, o quanto avançada era a mente de Kardec no cumprimento da sua missão para levantar questões que a gente está aqui hoje discutindo, né? Como se fossem questões escritas e pensadas agora. Agora, para esse nosso momento. Então, esse trabalho, voltamos de novo à questão do trabalho, que Kardec realizou com apoio da espiritualidade no cumprimento da sua missão, ele já tinha essa projeção para o momento que estamos vivendo e para tantas gerações que já se passaram desde o lançamento do Livro dos Espíritos. E aí tem um capítulo aqui dedicado a obstáculos à reprodução. Eu só gostaria de fazer um parênteses nessa questão entre o lançamento do primeiro Livro dos Espíritos e o segundo, com as 1019 questões, foi em 1857 e o segundo 1862, né? Foi lançado o livro de Darwin, a Evolução das Espécies, né? E o companheiro de Darwin, agora não me lembro o nome, tinha comunicação com Kardec. Kardec também estava acompanhando. Então, esse casamento ficou muito, muito perfeito, né, da questão da ciência com a espiritualidade, né? Porque houve uma comunicação ali, né? Então, obstáculos à reprodução, questão 693, para quem está nos acompanhando. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? E a espiritualidade responde: tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, existem espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-las sem necessidade. Sim, existe um exemplo, aí agora me ocorreu aqui, de uma reprodução desenfreada de corais aqui na costa brasileira, porque esses corais, ele tem uma cor laranja, vermelho, que ele foi trazido nos cascos dos navios de outros países, me parece que é da África, e eles são muito agressivos. Então eles estão fazendo um trabalho para a retirada desses corais. Porque eles estão acabando com essa verdadeira essa flora natural dos mares, né? Então esse é um exemplo que precisa haver controle, né? Sem dúvida. Mas tem um objetivo útil. Sim, controle com objetivo útil. Claro, sempre tem que ter um objetivo útil. Então, todo o trabalho que for feito para regular, ele tem que ser para o bem, e não apenas para os caprichos, para os prazeres que o ser humano tem, né? De novo, a questão da utilidade, né? A questão da necessidade. Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Então, para tudo, uma finalidade. Toda lei tem seu uso, mas também tem o seu abuso. Exatamente. Como a lei do trabalho que a gente falou antes. Tem gente que bota mais das suas energias e acaba se prejudicando, né? E causando muito problema para um monte de gente, né? Em torno. Mas realmente essa colocação do Vicente ali com relação a Kardec é fantástica. A gente percebe assim a grandeza das perguntas e a qualidade dele conseguir ser simples nas colocações sem ser simplório. Didático.
Perguntas inteligentes. Inteligentíssimas, né? E aí, o quanto a gente não sabe perguntar. A Alexa, por exemplo, é um exemplo disso. Se tu não souber perguntar pro bichinho ali... A resposta vem totalmente atravessada. Totalmente distorcida, totalmente equivocada. Então, a gente tem que aprender realmente a questionar adequadamente, né? E isso no diálogo entre duas pessoas, a gente percebe o quanto é importante também. A gente faz a pergunta inadequada, incorreta, a pessoa não consegue responder exatamente aquilo e a gente já traduz do nosso jeito, ao nosso bel prazer, né? E fica entroncada ali a relação, né? Então, realmente, é uma sabedoria fazer as perguntas assertivas e conseguir ter o resultado. Porque revela, né, também a dimensão, o alcance da pergunta e o que se quer buscar. Tá? Porque uma pergunta sem fundamentação vai te sugerir uma resposta vazia. Vazia. Tudo no mesmo nível da linguagem. Né? Kardec fazia perguntas mais generalizadas e ele obtinha respostas mais generalizadas. Quando ele delimitava... Tanto que ele tem as questões A, né? Essa ali é um caso, 693. Não ficou clara para ele a resposta ainda, ele quer mais direcionada, 693A. Vai esmiuçando. A gente vai achar vários A, às vezes até B, né? E ele ali... Sim, na questão 694, Vicente, interessante. Tu quer ler essa questão aí? Vamos lá. 694. Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Resposta. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Porque a gente ouve, até mesmo nós espíritas já falamos dessa questão, eu sou um espírito vivenciando uma experiência humana. Mas até que ponto? Porque a questão do sensualismo, da sensualidade, é ainda muito forte, né, para a grande maioria da população, que se sobrepõe, a carne se sobrepõe ao espírito. Né? Então é algo que a gente precisa ser conscientizado. Realmente, até que nível é esse nosso de espiritualização? Será que é um nível tão alto assim? Qual é o limite? O equilíbrio. Aqui ele direciona também um pouquinho com relação à reprodução com o objetivo de satisfazer a sensualidade. Às vezes a mulher também, na intenção de manter o corpo mais atraente, né, vai pelos caminhos do aborto, muitas vezes, para evitar uma gestação, né, e a espiritualidade vem dizer que ainda realmente é uma dificuldade, né, da alma ali, ao corpo se sobrepondo aos valores maiores. Por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações, ainda não chegamos lá na regeneração. Estamos ainda na escola, ou no hospital, ou no presídio, na penitenciária, dependendo das necessidades de cada um, né? E é importante esta reflexão, e por isso estamos aqui refletindo sobre o sentido da vida através dos vários ensinamentos, das várias ferramentas que a doutrina espírita nos oportuniza. E eu estou segurando aqui, porque na sequência vem uma questão que... Casamento. Exatamente. Aí nós vamos ter que ter um programa especial. Vamos na sequência. Próximo capítulo aqui, né? Próximo item. Nada mais, nada menos do que casamento e celibato, ainda dentro da lei de reprodução. E como nós estamos aqui encerrando, eu deixo uma frase de Emmanuel, do livro Vida e Sexo, sobre o casamento, onde ele diz assim: o casamento, para prosperar, é necessário se conhecer, ter maturidade emocional, saber ceder e desejar o bem comum e espiritual. Olha só. E sempre trazendo como base fundamental a família, a importância da família, da construção da estrutura básica daquele espírito que vai reencarnar. Ele precisa de uma estrutura fortalecida, e ele só vai encontrar na família. Entra outro assunto também. E ele finaliza dizendo, é um contrato de cessão. Ambos têm que ceder. Cenas para o próximo capítulo, então. Casamento, celibato, poligamia. Vai dar muito de Próximos temas, olha aqui, como disse a Márcia, né? Casamento, celibato, poligamia. Tá? E temos também a proposta que a gente discutiu antes de começar a abordagem desse assunto de hoje, né? E dentro daquela ideia também de abrirmos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo,
Não sei se já será o próximo programa. Pois é, Márcia, até nós estávamos conversando antes, né, de nós fazermos um programa sobre o Evangelho no Lar. Perfeito. Que muitas pessoas perguntam, muitas pessoas têm dúvida, né? Como fazer? Eu posso fazer sozinho, não posso? Né? Qual é a minha base, né? Podemos fazer um evangelho aqui? Podemos fazer. Vamos o evangelho. abrir aqui a casa, vamos fazer o Evangelho no Lar aqui. Então, próximo programa, Evangelho no Lar. Evangelho no Lar. Mas vamos retomar a lei de reprodução. Sim, estamos muito... Casamento, celibato, parte 2. Esse programa é o 45, 46 Evangelho no Lar e 47 retornamos. Ok, combinado? Combinado. Tá bem. Então estamos fechando. Alguma frase aí, alguma mensagem para encerrar? O Jorge já trouxe uma, Jorge tem Márcia, outra ali. Diógenes tem. Aqui sobre o casamento, né, uma citação de Khalil Gibran, né, do livro O Profeta. Né? Maridos, amai vossas esposas. Esposas, amai vossos maridos, mas não façais do amor um grilhão. Dai a comer um ao outro da mesma comida, mas não comeis no mesmo pedaço. Né? Dai a beber um ao outro a mesma bebida, mas não bebais da mesma taça. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas numa harmonia perfeita. Veja só. Cada um Então, com a sua tá. individualidade. Mantendo a sua individualidade. Né? Uma soma sem a perda da individualidade. Tá? Muito bem, ficamos por aqui no nosso Despertar Espírita desta edição, sempre uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui com a participação do Jorge Brandão, da Márcia de Fondo, Diógenes Chaves e a sua companhia. O nosso Despertar Espírita de hoje termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.